Hoje eu queria usar esse tempo que muito honrosamente eu recebi para poder compartilhar com os irmãos, para obviamente fazer-lhes um convite. O meu convite a cada um de vocês é um chamado, É literalmente um convite a que você considere firmemente a possibilidade de seguir a Jesus Cristo. Ah não, mas eu já sigo. Eu queria convidar você a seguir a Jesus Cristo. Jesus de Nazaré é o homem mais fascinante que já passou por essa terra. Jesus de Nazaré é aquele que motivou o maior número de movimentos de compaixão, de socorro. Ele é a causa da produção de tantos livros, tantas músicas, tantas histórias. E se há alguma coisa a respeito de Jesus de Nazaré que é intrínseca à imagem, à figura de quem ele é, de quem ele foi, é o amor. Jesus é fascinante porque ele deu origem a um movimento gigantesco de amor e fez isso sem pegar nenhuma espada, fez isso sem oprimir a ninguém, fez isso sem pregar e ensinar o triunfo contra seus inimigos. Ao contrário, ele se deixou morrer, ele se deixou matar pelos seus inimigos. Ele disse que ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus nos ordenou a amar os nossos inimigos, a orar por quem nos persegue, a abençoar quem nos amaldiçoa. Fazendo isso, ele não nos disse para fazer nada mais do que ele mesmo exemplificou, nada mais do que ele mesmo fez. Meu convite a você nessa noite, estou fazendo um apelo antes de começar a mensagem, Meu convite a você nessa noite é que você venha seguir Jesus de Nazaré. Mas seguir o homem Jesus de Nazaré, seguir a pessoa de Jesus, conformar-se ao seu caráter, conformar-se à sua vontade, render-se aos seus desejos, prostrar-se diante do seu amor e servi-lo incondicionalmente. É para isso que eu quero usar esse tempo, para te chamar, para seguir a Jesus de Nazaré. Não seguir uma religião, não seguir uma ideologia, não seguir um rito composto de obrigações cultuais ou religiosas. Seguir o homem Jesus de Nazaré, o exemplo, seguir o Filho de Deus. Há algum tempo atrás, no começo desse ano, eu estava conversando com um pastor no interior de São Paulo e de repente surgiu a conversa a respeito da crise humanitária dos refugiados causada pelo morticínio perpetrado pelo Estado Islâmico na Síria e no Iraque, e como essa onda de alguns milhões de muçulmanos e cristãos, sírios e iraquianos especificamente, se juntaram à multidão de 100 milhões de pessoas, 100 milhões de seres humanos no mundo hoje, que se encontram ou refugiados ou deslocados. 100 milhões. Enquanto nós conversamos essa noite, existem 100 milhões de pessoas, 100 milhões de seres humanos, jovens e velhos, homens e mulheres, crianças e adultos, que tiveram que se deslocar, fugir, abandonar o seu lar, abandonar a sua casa, abandonar a sua cidade, alguns deles abandonar a sua própria família, abandonar a sua cultura, a sua língua, tudo que lhe era familiar, e fugir pela sua própria vida, seja por questões políticas, por questões religiosas, em alguns casos por questões econômicas. Nós estamos falando de 100 milhões de pessoas que deixaram para trás o seu próprio lar. E por favor, eu quero que você imagine o que é isso. Imagine você com a sua casa, toda a estrutura social que te cerca,
ter do dia para a noite que pegar aquilo que é possível e sair correndo, muitas vezes a pé da sua própria casa, deixando tudo para trás, sem a perspectiva de retorno. Muitas vezes sem poder se despedir da sua própria família ou de seus amigos. Essa é a situação na qual vivem mais ou menos 100 milhões de pessoas. Estão hoje em campos de refugiados, ou vivendo em cidades, não necessariamente em campos de refugiados, mas em cidades de países dos quais eles não falam a língua, eles não conhecem a cultura, eles não conhecem pessoas, eles não conhecem ninguém. Parte desse contingente são sírios e iraquianos que deixaram o seu país, tanto cristãos como muçulmanos, foram expulsos de seus países por uma onda de violência perpetrada por muçulmanos que interpretam literalmente os ensinos de Maomé, que interpretam literalmente a Sirat, a biografia de Maomé, que levam a cabo literalmente a Sunnah, o exemplo deixado por Maomé, e por causa disso tem perseguido e matado tanto cristãos quanto muçulmanos. Aqueles que conseguem fugir, como a gente tem visto na imprensa, estão fugindo para países vizinhos, tanto do Oriente Médio como da Ásia Menor, mas também na Europa. E esse pastor me perguntou: mas o que você acha que deve ser feito em relação aos refugiados? Por que os países cristãos estão abrindo as suas portas? Isso vai transformar a cultura ocidental? Isso vai acabar com a civilização europeia? Os muçulmanos vão mudar o jeito que as coisas são feitas nos países europeus? Por que nós, países cristãos, temos que nos sujeitar a esse tipo de coisa? Eu disse: pastor, realmente é um questionamento válido. Acho que mais válida é uma outra pergunta que não se está fazendo. Eu não vejo a mídia internacional perguntar, por exemplo, por que a Arábia Saudita não está abrindo as suas portas para refugiados. E a resposta dada pelo governo saudita é muito simples. O governo saudita disse que eles não querem refugiados nas suas terras porque eles têm medo do terrorismo. Estou falando da Arábia Saudita, o berço do Islã, fechando as suas portas para muçulmanos porque eles têm medo do terrorismo. São muçulmanos fechando a porta para os seus irmãos por medo de uma consequência daquilo que a própria Arábia Saudita gerou. Essa é uma pergunta que eu gostaria de saber a resposta. Por que muçulmanos estão fugindo para o Ocidente, não para o Oriente? Por que eles estão, ao invés de vir para a Europa e para outros países, por que não estão indo para a Arábia? Por que não estão indo para os países da Península Arábica? Por que não estão indo para o Irã? Por quê? Mas essa não é a resposta, não é a pergunta que o pastor me fez. A pergunta que ele tinha feito é: por que nós cristãos temos que nos sujeitar a essa onda massiva de imigrantes que vão mudar a cultura ocidental? Relaxa, essa imigração islâmica vai mudar muita coisa nos países ocidentais. Ele estava, de certo modo, indignado em relação a isso. E eu disse: pastor, nós fazemos isso, os países cristãos estão abrindo a porta para os refugiados, porque é isso que cristãos fazem. Ah, mas nós vamos ser prejudicados. Eu disse: não tem problema. Não tem problema, porque é exatamente isso que nós fazemos. Nós abraçamos, nós acolhemos, nós abrimos as portas, nós alimentamos, nós vestimos, nós matamos a sede. Nós podemos sofrer dano, nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser injuriados, nós podemos ser lançados na prisão, nós podemos morrer. Nós podemos morrer, porque até onde eu sei, eu não conheço um outro povo que pode encarar a morte de frente, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
povo que consegue rir diante da face da morte. Eu não conheço outro povo que encara a eternidade com otimismo e segurança. Não porque é moralmente santo, não porque é socialmente correto ou politicamente correto. Não, confiados na graça de Deus que nos ama e entregues ao sacrifício do Cristo que morreu e ressuscitou por nós, nós herdamos a vida eterna em Cristo Jesus. O Cristo não mente, e Ele disse que Ele iria subir para o Pai para nos preparar morada, e quando Ele voltasse, Ele vai voltar, Ele nos levaria de volta para si. Ele vai fazer isso, Ele vai voltar. Nós podemos sofrer o dano, nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser lançados na prisão, nós podemos ser prejudicados, nós podemos morrer. Então nós vamos receber refugiados? Sim. Nós vamos abraçar, não interessa quem, porque é isso que nós fazemos. Nós cristãos amamos. Isso não é mérito, é obrigação. Nós não temos outra opção senão amar. Jesus não nos deu uma outra escolha senão abrir os braços e acolher. É por isso que eu estou essa noite te convidando a seguir Jesus de Nazaré. Não seguir uma religião que busca os seus direitos, que determina o que você pode, o que você merece, o que é seu de direito. Não. Jesus de Nazaré, o Cristo, Filho do Deus vivo. E Ele nos disse algo que sempre me chama a atenção, me dá um frio na espinha, que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite, que fica no livro de Mateus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 25. Esses dois capítulos de Mateus, Mateus 24 e Mateus 25, são capítulos muito especiais no Evangelho. Nesses dois capítulos, Jesus responde a uma pergunta que os discípulos lhe fizeram por causa de algo que ele disse no princípio do capítulo 24. Jesus diz: olha para esse templo, olha para essa edificação, olha para esse santuário absolutamente incrível. Ele não é bacana? Sim, é muito legal. Pois fique sabendo que virá um tempo em que não vai restar pedra sobre pedra desse negócio aí. Aí os discípulos ficam preocupados, são judeus, afinal de contas, o culto gira em torno do templo. E em seguida os discípulos perguntam: Senhor, diz pra gente quando é que isso vai acontecer. Quais são os sinais desse final dos tempos? E Jesus começa a contar para eles o que vai acontecer. Eu acho tão legal, gente, porque Jesus está falando de um fim que naquela época ia demorar muitos anos, milhares de anos para acontecer. E Jesus está falando como se tudo tivesse acontecido ontem. Ele fala com uma segurança, com uma precisão: olha, vai acontecer isso, o sol vai se escurecer, as estrelas vão cair do céu. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, haverá tremores, o caos vai se instalar, mas relaxa, isso ainda não é o fim. Aí vão dizer que o Cristo voltou, que Ele está aqui ou que Ele está ali, mas não acredito, porque quando o Cristo retornar, todo olho vai ver, todo olho, do ocidente ao oriente, todo mundo vai ver. Então vocês podem ficar despreocupados. Vocês só tem que tomar cuidado com uma coisa. E aí ele começa a contar parábolas para nos ensinar qual deve ser a nossa postura em relação à vida dele. Aí você tem a parábola, por exemplo, dos talentos, você tem a parábola, por exemplo, das 10 virgens, você tem a parábola do servo vigilante, tudo isso no capítulo 24 e 25. E aí me parece que quando ele terminou de falar em parábolas, ele resolveu falar a verdade nua e crua com a gente. No versículo 31 do capítulo 25 de Mateus, nós lemos o seguinte: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Presta atenção, isso vai acontecer. O Filho do Homem há de vir, e ele há de se assentar no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos,
e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá, quem dirá? O rei. Ele está falando de si mesmo. Jesus é o rei das nações. Jesus é o rei do universo. E se você acredita nisso ou não, não faz a menor diferença. Se você acreditar que o sol existe ou que o sol não existe, não faz a menor diferença. O sol não deixa de ser o que é, porque você acredita ou deixa de acreditar. Jesus de Nazaré é o rei do universo. Você tem duas opções: levar isso a sério agora, crer nisso e se submeter a ele hoje, ou esperar, pagar para ver, quando vai ser tarde demais. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era forasteiro, estrangeiro e me acolhestes, eu estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes-á o rei: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixaste de o fazer a mim. E estes, irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa é a última conversa que Jesus vai ter com seus discípulos, conversa extensa, didática, antes de finalmente ele se encontrar com eles na última ceia. Logo depois ele vai ser preso e vai ser crucificado, morto, para então ressurgir e entregar a nós a grande comissão. 40 dias depois da sua morte e ressurreição, Jesus entrega a nós, a sua igreja, o seu corpo, a grande comissão: e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar, a guardar e obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é um dos últimos discursos de Jesus, e eu acho que, por ser um dos últimos, deve ser mais importante do que talvez outro. O que me choca aqui é que eu, tendo crescido na igreja, aprendi que nós temos um código moral a seguir, nós temos um código religioso a obedecer. E eu fui durante muito tempo desse jeito. Eu tinha que realizar as minhas tarefas religiosas para que de repente eu ganhasse o favor de Deus. Pelo menos era o que eu pensava, não era o que diziam, mas era a interpretação que eu fazia. Porque eu não conseguia entender que um Deus tão poderoso me amasse de graça. Eu não conseguia admitir a possibilidade de que o Deus do universo me aceitava como eu era, me amava a despeito dos meus pecados e me salvara não por aquilo que eu tinha feito, mas por causa do que Ele tinha feito por mim. Isso não fazia o menor sentido para mim. E assim eu cresci durante muitos anos. Eu vivi assim na igreja, tentando praticar os meus ritos religiosos, orar, ler a Bíblia, jejuar e por aí vai. Mas esse texto me confrontou um dia e eu nunca mais fui o mesmo. O que me chama a atenção nessa apoteose da história, no final da história, o que me chama a atenção aqui é que Jesus não está separando os cordeiros dos cabritos, Ele não está separando os justos dos injustos, com a seguinte pergunta: quem leu a Bíblia toda?
Levanta a mão. Quem leu pode vir para cá. Quem não leu fica desse lado. Quem foi que foi na igreja todo santo domingo? Quem foi fica desse lado. Quem não foi fica desse lado. Jesus não condiciona o lado das ovelhas e dos bodes ou dos cabritos baseado nos ritos religiosos, na piedade religiosa, na religiosidade das pessoas. Ao contrário, Jesus separa os dois grupos baseado no serviço que eles prestaram ao reino. Opa! Falei isso numa comunidade luterana, que é um perigo, porque se tem uma coisa que Lutero deixou para a gente, foi a noção, a verdade, o resgate da verdade, de que somos salvos, sola fide, sola escritura, sola gratia, sola escritura, sola deo gloria. Só pela fé, só pela graça, só pelas escrituras, só a Deus a glória. O que essa confissão da reforma protestante está dizendo? Que nós somos salvos única e tão somente pela graça de Deus, por meio da fé somente, por meio das escrituras somente. Ou seja, não existe um intermediário, um outro cânone que não seja as escrituras sagradas, que nos revele o evangelho e a graça de Deus. E finalmente somente a Deus, não a outro homem, não a outro qualquer intermediador entre Deus e o homem, senão o próprio Deus encarnado, Cristo, Filho do Deus vivo. Portanto, somente a Ele, a nenhum homem pertence a glória. E é isso que as escrituras sagradas ensinam, é verdade. Mas o que eu acho interessante é que a mesma escritura que diz que somente pela graça nós somos salvos, por meio da fé, o que Paulo escreve aos Efésios, é a mesma escritura na qual Tiago diz: se você tem obras, se você tem fé, eu preciso ver as suas obras. Por quê? Porque uma fé que não produz obras de arrependimento, boas obras, segundo os valores do reino de Deus, é uma fé morta, e uma fé morta não salva. Qual é o problema disso? A Bíblia não está advogando uma salvação pelas obras. O texto de Mateus 25 não está falando que se você não for fazer todas essas tarefas que Jesus nos prescreveu, você não vai ser salvo. O que a Bíblia está dizendo é que uma fé verdadeiramente viva produz esse tipo de obras. Logo, quando essas obras não existem, provavelmente a fé nunca nasceu. Essas obras das quais Jesus está falando no capítulo 25 de Mateus são fruto aparente de uma fé enraizada. Quando não há frutos, provavelmente não há fé. Quando não há resultados, provavelmente a raiz está morta, e essa árvore nunca vai produzir os frutos. Meu convite a você nessa noite, eu acho um convite do Cristo a você nessa noite, é que você verdadeiramente o siga. Você precisa decidir nessa noite de qual lado você vai estar: do lado dos justos, das ovelhas, ou do lado dos bodes, dos cabritos. Você não precisa ser um gênio para descobrir de qual lado você quer estar. A questão é que escolher um lado, ou escolher o lado das ovelhas, não é para quem quer, é para quem pode. E quem é que pode? Pode aquele que realmente quiser. É um paradoxo da graça de Deus. Você e eu fomos aceitos por Cristo, você e eu fomos salvos por Cristo, e o produto dessa salvação produz as obras que Cristo fazia. Você então não faz as boas obras que Cristo prescreveu para ir para o céu. Você faz as boas obras que Cristo prescreveu porque você vai para o céu. É o céu dentro de você, é a vida eterna que já reina sobre você, que automaticamente produz essas coisas das quais Jesus está falando. E é por isso que os cabritos estão separados das ovelhas dessa maneira. Não por tarefas religiosas, mas por obras de arrependimento, que produzem as obras que Deus requer de nós.
Irmão, sinceramente, eu não consigo pensar numa maneira mais eficaz, mais bela e mais poderosa de obedecer a esse mandamento, de dar ouvidos a esse alerta que o Cristo faz a nós, do que exercendo isso hoje, em relação a esses que estão peregrinando pelo mundo em busca de abrigo, em busca de alimento, em busca de socorro, em busca de paz, em busca de alguém que nos ame sem preconceito algum. Essa semana correu na internet a imagem daquele menininho sírio, que obviamente choca o mundo. Sua cidade, Alepo, foi bombardeada mais uma vez, e aquele menino foi tirado debaixo dos escombros. O que me choca mais do que tudo é o fato de aquele menino estar sentado naquela cadeira, e ele está tão só, meus irmãos. Aquela pequena criatura de 5 anos de idade, aquele ser humano que mal veio ao mundo, ele está tão só. Ele está sentado numa cadeira, não há ninguém ao lado dele. Ele está tão sozinho que ele tem que usar a própria mãozinha para secar no próprio sangue. Alguma coisa está muito errada nesse mundo, porque crianças de 5 anos não podem ser responsáveis por curar as próprias feridas, por secar o próprio sangue. Alguma coisa está errada nesse planeta. Nós temos errado por causa do pecado, mas por causa do Cristo, nós temos uma chance de nos parecer com Deus novamente. Por causa da fé em Cristo, nós temos uma chance de termos a nossa imagem e semelhança com Deus restaurada. E o produto dessa restauração são obras que transformam essa terra de maneira que a vontade do Pai seja feita na terra como ela é feita no céu. Não é vontade do Pai que criancinhas de 5 anos sejam resgatadas debaixo de escombros daquele jeito. Não é vontade do Pai que crianças morram nessa cidade. Não é vontade do Pai que 100 milhões de pessoas tenham que peregrinar errantes pela terra, nus, famintos, sedentos, abandonados e desabrigados. Não é vontade do Pai, porque o Cristo proveu uma solução. A solução do Cristo para esse problema é o Evangelho da graça de Deus. Eu quero te convidar essa noite a seguir o Cristo, a fazer o que Cristo fazia, a andar nas suas pegadas, a ser efetivamente o corpo de Cristo nessa terra, ser suas mãos, ser seus pés, ser os ombros que se estendem para acolher, ser a boca do Cristo que proclama o amor, o perdão, ser os olhos do Cristo que enxergam a necessidade e que o movem a fazer o que tem que ser feito, ser o nariz do Cristo que não se furta a sentir o cheiro da pobreza, da miséria, do caos, do sangue, da morte. Ser as mãos do Cristo que não se encolhem, ao contrário, tocam, saram, purificam, abraçam aqueles que ninguém quer abraçar. Ser os pés do Cristo que se movem em direção ao perdido, ao cativo, ao opresso, ao injustiçado, ao pobre, ao miserável, ao cego, ao surdo, ao leproso, ao nu, ao refugiado. Porque no fim das contas é isso que conta. No fim das contas não é quanto você doou de dízimo para a sua igreja. No fim das contas não vai importar pouco quantas horas você passou em oração, quanto da Bíblia você leu. E claro, tudo isso é fundamental para a vida cristã, tudo isso é fundamental, mas tudo isso, meus irmãos, só serve para uma coisa: para te fazer mais parecido com Jesus. Sua oração, um diálogo com Deus, tem que te fazer mais próximo de Cristo e mais imitador dele. A sua leitura das Escrituras tem que passar de algo teórico e meramente acadêmico, muitas vezes, para algo que te leve a fazer alguma coisa. Nós somos uma escola de missões e evangelismo em Belo Horizonte, e uma das tarefas que nós prescrevemos para os alunos é uma coisa muito engraçada, é simples, é tosca, mas os alunos têm que ler o Evangelho de Mateus em um semestre. E a tarefa deles é anotar
cada ordem que Jesus deu no Evangelho de Mateus. Cada ordem. Qualquer ordem. Por banal que seja, banal sem ter alguma, por pequena que seja, por imperceptível que seja, por conhecida que seja, o aluno tem que anotar aquela ordem. Pois que ele anotou tudo, ele tem a responsabilidade de sair na rua para praticar cada uma daquelas ordens. Não é besta? Que coisa mais simples é. O Evangelho é prático. O Evangelho transforma. O Evangelho revive. O Evangelho toca. O Evangelho se aproxima. O Evangelho abraça. O Evangelho chega perto porque Deus chegou perto. Não é à toa que ele é chamado Emmanuel. Deus que está próximo, que está perto, que veio até nós. E nós, como seu corpo, precisamos ir para junto daqueles que ainda não o conhecem. Por que nós abrigamos? Por que nós partimos a outros países para fazer o bem? É porque é isso que a gente faz. Você, como cristão, não tem outra coisa para fazer na vida senão o bem. Tem um verso que me fascina. Conta assim: e eis que veio Jesus, e ele andava por toda parte fazendo o bem. Se perguntam para Jesus: rapaz, meu jovem, o que você faz da vida dele? O bem. É isso que eu faço. Será que as pessoas têm nos reconhecido como gente que faz o bem? Não é engraçado que quando nos perguntam quem nós somos, ou quando a gente vai se apresentar, imediatamente após dizermos o nosso nome, geralmente nós dizemos o que fazemos, não o que somos. Geralmente nós nos apresentamos de acordo com a nossa profissão, de acordo com o cargo que nós ocupamos, de acordo com o ofício que nós desenvolvemos. A pergunta é quem somos nós, de fato, quem somos nós? Seria bacana que o mundo nos conhecesse não por aquilo que fazemos somente, mas que antes de mais nada, as pessoas nos conhecessem por aquilo que somos, seguidores do Cristo. Já pensou você? Quem é você? Eu sou fulano de tal, sou seguidor de Jesus. Na boa, na tora, assim. Ia ser um choque, eu acho. Mas mais chocante ainda, seria o que aconteceria quando as pessoas não ouvissem que somos seguidores do Cristo, mas percebessem isso. Foi feita uma pesquisa anos atrás no Brasil, mais de 3.000 entrevistados. A pergunta é: qual você acha que é a primeira marca, a primeira coisa que te vem à mente quando você ouve a palavra evangelho no Brasil? E de 3.000 pessoas, sabe quantas responderam o amor? Nenhuma. Nem sequer uma de 3.000 pessoas respondeu: os evangélicos amam. Eles são amor encarnado. O que está acontecendo com a gente? Ao que ou a quem a gente está seguindo? Eu quero te convidar a seguir o Cristo, a seguir Jesus de Nazaré, a ser como Ele a partir dessa noite, a agir, meu irmão, a agir, minha irmã, a se envolver, a transformar, a socorrer, a acolher, a dar, porque dar é melhor do que receber. Deus é tão bacana porque Ele deu seu Filho. Hoje à noite a gente viu alguém dar sua filha a Deus. Não sei se a gente tem consciência do que é isso. Mas quando a gente traz uma criança para ser consagrada aqui nesse altar, a gente está falando: Senhor, é tua. Você pode fazer com ela o que você quiser. E às vezes eu vejo pais se descabelando, me procuram em crise: mas a minha filha quer ser missionária. Sério? Sério, por favor, me ajuda. Como assim? Não, porque eu não criei minha filha para ser missionária. Eu criei para quem então, gente? Uai.
Alguém disse que se Deus te chamou para servi-lo como servo, não se rebaixa a ser um rei nessa terra. É isso que a gente faz, a gente serve, irmãos. A gente serve. Me pergunta se você tem vivido uma vida de serviço. A quem ou ao que você está servindo? Quer ver? Qual é a porcentagem do seu dinheiro que vai para os desvalidos? Quanto tempo você emprega no socorro aos necessitados? E não adianta tentar dar a volta. Se você quiser descobrir qual é a sua prioridade na vida, analise como é que você gasta seu tempo e seu dinheiro. Não tem para onde correr. Isso vai mostrar onde está o seu coração. Porque tempo e dinheiro a gente investe no tesouro. E a Bíblia nos diz que onde está o nosso tesouro, ele também estará no nosso coração. Eu estou te convidando a pegar aquilo que Deus te confiou às mãos. Sua família, sua saúde, seus dons, seus bens, sua profissão, seja lá o que for que estiver nas suas mãos, que não é seu, porque você é um escravo do Cristo, algo que você tem, é na verdade dele. Eu estou convidando você a analisar o que você precisa fazer para estar na prática do lado dos cordeiros, do lado dos justos. Justos que não são justos porque fazem o bem, mas fazem o bem porque já foram justificados. Eu me lembro uma vez, eu morava na África ainda, e eu estava falando sobre Jesus com um amigo meu, muçulmano, muito amigo meu. Cara, eu tinha tão bons amigos muçulmanos. Eu morei num país no norte da África, onde um muçulmano me serviu, se doou por mim, como nenhum outro cristão já fez na vida. Esse é um outro problema. Nós estamos comprando uma imagem burra, muitas vezes, do chamado mundo muçulmano, porque a maioria de nós nunca sequer conversou com um muçulmano, nunca teve relacionamento, nunca teve amizade com um muçulmano, mas nós já sabemos o que é um muçulmano, o que é o Islã. Certa vez um pastor chegou para mim e falou assim: olha, temos que tomar cuidado porque a gente sabe como é que eles agem. Eu falei assim: de quem o senhor está falando? Ah, dos muçulmanos. Eu falei: de quais? Do que o senhor está falando? Nós temos uma imagem distorcida, porque muçulmanos são tão diferentes entre si, como nós cristãos somos diferentes entre nós. É o que eu estou falando, cara, religião. Xiitas matam sunitas, católicos matam protestantes na Irlanda, ou matavam protestantes na Irlanda. E aí? Estou te convidando a fazer como Jesus de Nazaré, a conhecer o sujeito olho no olho, a parar e perguntar: o que você quer que eu te faça? Às vezes nós temos as respostas prontas, a gente não sabe do que está falando. Nós generalizamos e colocamos todo mundo dentro de um saco e demonizamos isso, como se nós tivéssemos direito de fazer. No final de contas, não fomos chamados a julgar, mas a servir. E Deus trouxe um monte de muçulmano para essa cidade. Por que você não se aproximou dele ainda? Por que você não fez amizade com o cara? Por que você não o amou? Perguntando antes de mais nada: o que você precisa? Ah, mas ele vai abusar. Quem disse? Quem foi que te disse isso? Eu conheço muçulmanos que são pais de família, homens com altíssimo valor moral, gente séria, gente amiga. E muitos desses caras estão nas massas de refugiados que estão andando por aí. Alguns deles chegaram até aqui. E com isso eu não estou dizendo que o Islã é uma religião pacífica. Não estou dizendo isso, ao contrário. Existem 149 a 186 versos no Sagrado Alcorão para os muçulmanos que ordenam que muçulmanos pratiquem violência contra não muçulmanos. A questão é que a maioria dos muçulmanos que eu conheço não somente não é muçulmano de verdade, como também não gosta do Islã. Não quer praticar as obras que o Islã manda. E nós estamos nos furtando a amar essas pessoas, radicais
ou moderados, nominais ou extremistas. Nós podemos morrer, meus irmãos. Ninguém mais pode. Nenhum muçulmano tem certeza da salvação. Nenhum deles sabe. Nenhum muçulmano honesto pode dizer: eu sei para onde eu vou. O Islã não permite isso. Mas se eu perguntar a qualquer cristão verdadeiro aqui, tipo, você sabe para onde você vai? Qual é a resposta? Não porque a gente é bom, não porque a gente fez por merecer, é porque a gente se confiou na única coisa que poderia nos salvar dos nossos pecados: o sangue de Cristo derramado na cruz, a lei estabelecida por Deus. E foi esse Cristo que se entregou por nós, que nos chamou a fazer o bem. Foi esse Cristo que se entregou por nós, que nos chamou a vestir o nu, a dar alimento ao faminto, a dar água ao sedento, a acolher, visitar, que está preso, que está enfermo. E foi isso que eu perguntei a esse meu amigo lá na África, né, voltando, terminando a história. Estava conversando com ele sobre Jesus e tal. E aí a coisa esquentou, e eu falei: cara, você devia me matar. Por que você não me mata? Aí ele: não, mas eu nunca faria isso. Eu falei: por que não? Porque é o que está mandando fazer. Dá uma lida aqui. Não faço isso, mas aqui você é meu amigo. Não, você não pode ser meu amigo, porque o Corão manda. Ele diz que você não sejais confidentes dos cristãos e dos judeus, pois aqueles que se tornam confidentes deles se tornam como um deles. Você não pode fazer isso. Não, mas não é assim. Cara, é assim porque eu comecei a falar e de repente ele falou assim: para de falar. Pronto, agora eu não consigo o que queria, né? Ele vai me matar. Aí eu: desculpa, eu te ofendi? Ele: não. Eu não quero mais ouvir, porque eu sei que o que você está falando é verdade. Eu falei: como assim? Mas vocês nos amam. Nós odiamos vocês. Vocês conseguem amar uns aos outros. A gente vai na mesquita e depois que sai de lá, a gente faz feitiço para o outro morrer. A gente não pode nem sequer beber água na casa de vocês. E se a gente vê um de vocês morrendo de fome, a gente não está nem aí. Vocês deixam seus países para vir matar a fome dos nossos pobres. Vocês têm uma paz, uma segurança, um relacionamento com Deus que eu não conheço. Tudo que nós temos são um bando de vontades e ordens que a gente tem que cumprir. Talvez Allah vá nos salvar no último dia. Só talvez, nós não temos certeza de nada. Eu falei: fera, então o que você está esperando? Porque Maomé mandou cortar as mãos dos ladrões dos seus inimigos. Jesus restaurou a mão do homem da mão ressequida. Maomé furava os olhos dos seus Maomé e seus seguidores furavam os olhos dos seus inimigos com ferro quente. Jesus dava a vista aos cegos. Na biografia de Maomé conta que entre 600 e 800 judeus foram decapitados. A tribo dos Banu Qurayza, uma tribo de judeus que se recusou a se juntar a Maomé na Batalha das Trincheiras, uma das mais famosas do Islã. Maomé ordenou a decapitação de 800 homens desarmados. Jesus trazia os mortos de volta à vida. Os restos de Maomé se encontram hoje numa caverna. O túmulo de Jesus de Nazaré permanece vazio. Por que você não segue Jesus de Nazaré? E ele disse: porque eu tenho muito a perder. Se eu me converter, se eu abandonar o Islã, tenho 3 dias para me arrepender. Se eu não me arrepender, eu posso ou ser morto, ou minha família vai ser tomada de mim, meus filhos vão ser tomados de mim, vou perder meu emprego, por aí vai. Ele se levantou e foi embora muito triste. Eu fiquei pensando: é duro ver um negócio daqui, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Boa parte dos cristãos que se convertem a Cristo sofre horror. Boa parte dos muçulmanos que se convertem a Cristo sofrem horrores.
em seus países. Tem que fugir pelas suas próprias vidas. É difícil você ver aqui, mas no fim das contas, vale o que Cristo disse: quem amar mais pai, mãe, família e bens mais do que a mim, não é digno de mim. Esse é o Cristo que não faz concessões. É o Cristo que não divide amores. É o Cristo que requer de você, como rei que Ele é, tudo que está nas suas mãos. E tudo tem que servir para servir a Ele. A melhor maneira de servir a Ele é servir ao outro. É tempo de nós seguirmos a Jesus de Nazaré. Na cidade de vocês existem milhares desses mais pequeninos aos quais Jesus se refere. Milhares de imigrantes, ganeses, haitianos, sírios, por aí vai. É uma ótima oportunidade, irmão, de se colocar do lado dos cordeiros. Eu preciso que você empreenda, aliás, você precisa tomar atitudes e agir na prática para que esse negócio se torne verdade, para que a vontade dele seja feita na terra assim como é feita no céu. Estou te convidando para seguir Jesus de Nazaré, para ser como ele era, para estar onde ele estava. E sinceramente, eu acho que Jesus nesse momento passaria muito menos tempo dentro da igreja e estaria muito mais tempo conversando e fazendo amizade com os refugiados que se espalham pelas ruas dessa cidade. O que você vai fazer a respeito disso? É para você, a menos que você tenha estado do lado dos cabritos. E Jesus estava falando sério, porque quando ele termina, ele fala: olha, eu não conheço vocês, eu não tenho a menor ideia de quem vocês são, vocês não parecem comigo. Esses vão para onde tem choro e ranger de dentes. Ah não, mas eu sou salvo pela graça. Desculpa, a gente já passou por isso, né? Uma graça salvadora produz obras de arrependimento, obras que transformam, obras que se envolvem, obras que revivem. Que Deus te abençoe muito. Que Deus prospere o fruto do trabalho das suas mãos. Que Deus te dê um coração como o dele. Porque fala sério, tem coisa melhor do que amar, gente? Tem coisa mais bacana do que você fazer o bem? É tão legal. E se você não experimentou, procura a pastora Ana. Ela vai te dar caminhos muito bacanas, maneiras muito práticas de você ser como Jesus, andar por aí fazendo o bem. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a gente pertence a um Deus tão lindo como o Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é absolutamente incrível, o Senhor é fascinante. Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um exemplo constrangedor de amor incondicional, e a gente quer ser como o Senhor, porque não tem coisa melhor do que amar o outro, Senhor. A gente se viciou em um monte de outras coisas. Eu estou pedindo que o Senhor, por favor, tire do nosso coração esses ídolos que estão ganhando nossa atenção, nossa adoração, nossa devoção. E Senhor, faça de nós parecidos com o teu filho, porque ele é lindo, ele é incrível, ele é fascinante, ele é apaixonante. A gente quer segui-lo, ó Deus, até os confins mais longínquos dessa terra. Ó Deus, enche-nos de vontade, de desejo insuportável de acolher o aflito e desabrigado, de vestir aquele que está nu, de matar a fome do que é faminto, a sede do que é sedento, de mitigar o sofrimento do que está doente, de aliviar o fardo daquele que está preso ou abandonado. Senhor, não pode haver nenhum refugiado nessa cidade, não pode haver nenhum muçulmano nessa cidade que não tenha a chance de perceber o teu amor em nós. Não pode haver. O Senhor nos trouxe para cá, o Senhor fez com que peixes pulassem na nossa rede, e a gente pede, por favor,
acende o fogo em nós, reacende a compaixão, reacende, ó Deus, em nome de Jesus, o zelo, o amor, a vontade de fazer o bem no nosso coração. Por favor, por misericórdia, Senhor, não dos refugiados, mas de nós. Tenha misericórdia de nós e usa-nos para demonstrar o teu amor de maneira prática e irresistível. Bendito sejas tu. Obrigado. Nós te amamos. Em nome de Jesus.